começar a me despedir de você.
20 questões para entender o tráfico de pessoas no Brasil. Aproveita que agora, não deixa de curtir a nossa página, isso é muito importante para a gente aumentar o nosso alcance. Pega o nosso link, passa para todo mundo, conta para todo mundo que hoje a gente vai falar de um tema extremamente sério, extremamente urgente, que é a exploração sexual de crianças e adolescentes. É um tema que é muito importante para toda essa nossa rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas, é um tema de interesse de todo mundo. Então, aproveita que a gente está começando aqui o nosso diálogo e espalha para todo mundo, pede para todo mundo acompanhar a gente, que o tema hoje vai ser muito bom. A gente tem mulheres aguerridas, pessoas que estão nessa luta, nessa frente, que transformando esse país no que condiz esse tema tão sério e tão importante. E, sem mais delongas, vamos direto para o nosso tema de hoje. A gente está aguardando aqui a entrada da irmã Henriqueta Cavalcante. A internet lá no Pará, ela não ajuda muito a tecnologia. Ela está tentando entrar, mas infelizmente ela está tendo problema de conexão, então a gente vai estar aqui de braço cruzado para que ela consiga entrar com a gente. E para dar início a esse nosso tema, eu queria ouvir da Dalila, que é a presidente da Asbrad, também nós estamos juntas aqui nessa organização. Ontem tinha muita gente falando, a Dalila tem que voltar a falar, então temos a Dalila hoje aqui com a gente falando desse panorama e dessas dificuldades que a rede tem de atendimento às situações de exploração sexual de crianças e adolescentes. Dalila, o que você tem para contar para essa nossa rede que está nos acompanhando, desse panorama dessa rede da exploração sexual? Boa noite a todas e a todos. Eu queria agradecer inicialmente a doutora Andréia, a doutora Cristiane, a todos os membros do Ministério Público do Trabalho, a Graziela, que tem trabalhado com tanta competência e comprometimento. Agradecer a oportunidade de poder falar a respeito da exploração sexual com pessoas super comprometidas, como a querida irmã Henriqueta, que tem um trabalho exemplar na região de Marajó, com a Eva, da Child, com a Laura, da PRF, com a representante do Ministério Público do Trabalho. São todas pessoas especiais que têm uma história de luta e resistência em relação à exploração sexual no Brasil. A Asbrad tem uma satisfação enorme de poder integrar, fazer parte de um projeto tão exitoso como esse, um exemplo, algo que vai ficar realmente na memória de muitas pessoas, acompanhando a rede de atenção a crianças e adolescentes, núcleos, postos, ONGs, a própria rede da Igreja Católica e outras redes. Vejo o quanto é importante a gente, nesse momento, nós não temos fronteira, a fronteira está na tecnologia e nós estamos, embora distantes, muito próximos. Eu represento uma organização não governamental que foi fundada em 1997, uma organização de atendimento, que está na trincheira do atendimento, que acompanhou as mudanças do Estatuto da Criança e do Adolescente, vem acompanhando, e é uma história muito interessante, porque nesse momento eu estou falando da sede do Projeto Gaia, que é um projeto de atendimento integral a adolescentes que cumprem medida socioeducativa em meio aberto. Nesse sentido, o enfrentamento da exploração sexual, o enfrentamento das graves violações de direitos vão muito na direção da necessidade que nós temos de reconhecer a Convenção 182 da OIT, que fala das piores formas de exploração, das piores formas de trabalho infantil, o aliciamento para o tráfico de drogas e a exploração sexual. Como o nosso trabalho tem muito a ver com a escuta qualificada, isso desde a nossa, desde que nós abrimos a nossa porta em 1997, a escuta qualificada sempre foi priorizada por nós. Você poder construir uma relação de confiança com a pessoa que você está atendendo.
Hoje, para nós, em termos de pandemia, algo novo que está sendo escrito por nós, está sendo desenhado por nós, em função dos resultados que nós estamos vendo, nós fazemos pelo menos 600 acompanhamentos remotos, no sentido de orientar adolescentes, meninos e meninas, em relação à importância do cuidado com o seu próprio corpo, com a sua vida, com a necessidade da esperança em relação ao futuro. Nós acreditamos que as mudanças que ocorreram a partir da Constituição de 1988, o Estatuto completa 30 anos esse ano. E a gente tem, no Estatuto da Criança e do Adolescente, uma das leis mais avançadas do mundo. Dentro desse contexto, olhando para a Constituição de 88, é inegável a importância do artigo 227, parágrafo 4º, né, que é a responsabilidade de todos, da família, da sociedade, do Estado, proteger crianças e adolescentes, e que realmente a lei tem que punir aqueles que violarem crianças e adolescentes de alguma forma. E aí ainda chamo, para concluir essa primeira etapa, um artigo muito importante que fala da responsabilidade da União, estados e municípios em prevenir a qualquer tipo de violação contra crianças e adolescentes. Então, essa abertura, estou muito feliz de estar no Projeto Gaia, um projeto que já atendeu mais de 5.000 adolescentes, mas que luta incansavelmente para que essas pessoas tenham uma nova chance e que essa chance seja uma chance que realmente vá na contramão da pobreza, da miséria, de tudo que está acontecendo nos últimos anos no Brasil. Muito obrigada, Dalila. E eu passo a palavra para a doutora Virgínia Neves, que é procuradora do Ministério Público do Trabalho, e a gente tem recebido, e a gente recebeu até nos episódios passados, uma dúvida. A exploração sexual, ela é objeto de trabalho para o Ministério Público do Trabalho? Como que tem sido essa atuação? Quais os desafios nessa seara do combate à exploração sexual de crianças e adolescentes para o MPT? Muito boa noite, doutora Virgínia. Boa noite a todos e todas, boa noite a Grazi, boa noite a todas as participantes, palestrantes que estão hoje honrando esse webinário. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, é uma honra, de fato, estar aqui falando de um assunto tão difícil e tão pesado, mas tão necessário para ser discutido em sociedade. Quero agradecer também à doutora Andréia Godin, que é a representante do Ministério Público, uma das idealizadoras desse projeto. De fato, a exploração sexual de crianças e adolescentes é, sim, o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes é, sim, atribuição do Ministério Público do Trabalho. Mas antes eu preciso fazer uma pequena diferença, que nem toda a violência sexual é atribuição do Ministério Público do Trabalho, somente a exploração sexual comercial, aquela em que há o pagamento, a troca pelos serviços prestados pela criança e pelo adolescente, serviços sexuais prestados. Portanto, há necessidade da ocorrência de um pagamento qualquer, ainda que seja um copo de refrigerante, ainda que seja R$10, ainda que seja um biscoito, ainda que seja crédito num celular, ainda que seja uma promessa de viagem. Eu estou citando casos concretos, viu, pessoal? São situações concretas mesmo, né? Ainda que seja qualquer valor e qualquer coisa, havendo um pagamento, uma troca, uma mera promessa, é exploração sexual. Quando não há essa troca, é o abuso sexual da qual nós não temos atribuição. Portanto, a gente só tem atribuição no que se refere à questão da exploração sexual de criança e adolescente. A exploração sexual de criança e adolescente é crime. A legislação brasileira penal prevê a punição tanto para o explorador, quanto para o agenciador, quanto para o proprietário do estabelecimento onde ocorre a ilegalidade, onde ocorre o crime. Mas, além de crime, o ordenamento jurídico brasileiro, através da incorporação da Convenção 182, entende, né, que é também uma das piores formas de trabalho infantil. Portanto, nesse momento, a partir desse momento do reconhecimento da legislação brasileira,
no sentido de que é uma forma de trabalho infantil, cabe, então, a atribuição do Ministério Público do Trabalho. E sendo uma das piores formas, a gente realmente, é lógico que não só cabe, como é dever constitucional a gente atuar de maneira incisiva para combater o problema. E por que, na verdade, essa é considerada uma das piores formas de trabalho infantil? De fato, a exploração sexual, ela viola os princípios básicos da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança e adolescente, do direito à garantia do tratamento não degradante, e do direito da garantia do princípio do valor social do trabalho. Então, além disso, a exploração sexual é uma violência sexual, uma violência de gênero, uma violência ao direito constitucional, uma violência à saúde, é uma violência de gênero. São inúmeras as violências praticadas em decorrência desse ato. Então, obviamente, cabe sim a atribuição do Ministério Público do Trabalho. Agora, precisa dizer o que nós fazemos, o que a gente deve, que a parte criminal compete ao Ministério Público dos Estados. Nós, a parte que nos cabe é a responsabilização na seara trabalhista do agressor, buscando uma reparação, uma punição através da condenação de uma indenização para a reparação das vítimas. Esses danos são os individuais, também uma reparação à sociedade, já que essa barbárie ela atinge também a sociedade como um todo. Existem casos, a gente pode citar um caso confirmado no ano passado pelo TST, em que confirmou uma decisão de um caso que aconteceu no estado do Amazonas, uma ação nossa, do Ministério Público do Amazonas, do Trabalho, em que houve a condenação do agressor ao pagamento de indenizações no valor entre 50 a 75 mil reais para as vítimas, dano moral individual, e também uma condenação de 300 mil reais, dano moral coletivo. Esse valor foi destinado a uma instituição que acolhe as vítimas de exploração sexual comercial. Nesse caso específico, é importante lembrar que uma das violações, uma das vítimas tinha apenas 12 anos, e a venda da sua virgindade custou 60 reais. Portanto, são coisas chocantes, né? Se a gente for falar de casos individuais aqui, acredito que todo mundo vai embrulhar o estômago, que cada caso realmente provoca uma revolta, deve provocar, né? Uma revolta, e cabe sim, e devemos sim atuar fortemente, só que essa atuação, é óbvio, essa ação não é de um órgão, não é de uma instituição, é de todos, ela tem que ser coordenada, compartilhada, e uma atuação integrada para que a gente consiga eliminar esse problema na sociedade brasileira. Muito obrigada, doutora Virgínia. A gente está aqui seguindo o nosso padrão da nossa websérie. A gente está aqui com mais de 200 pessoas nos acompanhando, logadas, e a gente sabe que esse número é muito maior das pessoas que assistem sem estar logada. Então, a gente já tem mais de 1.000 pessoas acompanhando a gente aqui nessa noite. A gente está ao vivo na Rádio Cultural de Curitiba, também no Facebook. Agradeço a presença de todo mundo, o pessoal está aqui no chat comentando, falando da importância, já agradeceram aqui a sua explicação, que realmente tem uma confusão na rede, às vezes a gente acha que o conceito, ele é simples, mas não é, tem uma confusão entre abuso e exploração sexual, e isso ficou claro, e eu quero agradecer aqui, a gente está com o Brasil todo nos acompanhando, o pessoal de Boa Vista, o pessoal que está na Operação Acolhida, trabalhando lá com os nossos irmãos venezuelanos, estão aqui acompanhando a gente, Caritas do Rio, pessoal de Belo Horizonte, Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas de Pernambuco, muito obrigada, Jane, pela tua presença, Universidade de Ribeirão Preto, a equipe toda do IMDH tem sido muito, muito parceira da gente aqui, sempre presente, da
Irmã Rosita, Sagrado Coração de Maria, pessoal de Videira, Santa Catarina, a Rede Um Grito pela Vida está sempre aqui presente, hoje também está aqui presente, pessoal da CNBB, pessoal de Curitiba, então, gente, muito obrigada a vocês que estão acompanhando a gente hoje e acompanhando essa websérie, a gente fica muito feliz de ver a rede motivada e o pessoal aqui comentando. E para dar sequência a esse nosso diálogo sobre esse tema tão importante, eu queria falar com a Laura Anjos, né, a doutora Eli Anjos, que ela é da Polícia Rodoviária Federal, e a gente sabe que a Polícia Rodoviária Federal, ela tem uma atuação muito humanitária, né, é uma polícia que ela realmente, ela encarnou esse tema dos direitos humanos como parte de sua agenda de atuação, e ela tem um projeto que é premiado no mundo todo, é uma metodologia realmente muito reconhecida, que é o projeto Mapear, que identifica pontos vulneráveis de exploração sexual. Então, muito boa noite, Eli Anjos, e eu queria que você falasse um pouco para o nosso público do projeto Mapear e desses desafios. Oi, boa noite, Graziela, boa noite, Asbrad, Dalila, Eva, Virgínia, boa noite, irmã Henriqueta, chegando agora. Eu queria primeiramente agradecer muito a oportunidade, agradecer o convite, agradecer a parceria com esses órgãos que a gente tem com todas vocês, que vocês representam, que a gente tem tido nos últimos anos, que tem sido fantástico, sem o qual, inclusive, o Mapear não funcionaria, não seria tão rico, não seria tão reconhecido quanto ele é hoje, como você mesma falou, Graça. Para falar do Mapear, como é que a gente poderia falar do Mapear para o público que nos ouve hoje e conhecer um pouquinho do que seria esse serviço para a sociedade? O Mapear, ele é muito premiado justamente porque ele fornece números de volta para a sociedade civil, de volta para os entes civis, governamentais que a gente tem, né? Então, por exemplo, né, Polícia Rodoviária Federal, nós temos presença, nós temos um jargão que nós usamos, capilaridade, ao longo do país inteiro, né, nos utilizando das nossas rodovias federais, ao longo de todas as nossas rodovias federais. Então, periodicamente, a gente faz isso que a gente chama de a redundância, o mapeamento das nossas rodovias federais com esse olhar especial para a possibilidade da exploração sexual de crianças e adolescentes. Mas notem bem esse termo, a possibilidade. Às vezes, o mapear, ele é mal interpretado, né, numa leitura rápida, num slogan muito rapidamente lido, de que não é exatamente isso. O mapear pontos vulneráveis significa dizer que, bem, por exemplo, o último mapeamento que a gente fez, a gente identificou 3.651 pontos ao longo das rodovias, 400 ao longo das rodovias federais. Isso são pontos onde acontece a exploração? Não necessariamente. Isso significa presença do Estado, principalmente. Significa que alguém, representação do Estado brasileiro, está passando naquele local, naquele período, e dando visibilidade, dando visão, investigação sobre aquele ponto, sobre aquele trecho rodoviário, e, consequentemente, no município, naquele estado, naquela região. Então, é muito importante a gente ter essa visão de que a gente está se fazendo presente, onde nem sempre o Estado brasileiro está presente, com outras situações. Então, o mapear, ele pode muito ser visto também como uma grande oferta para a sociedade, para os entes civis, para identificar quais outras ações, quais outros serviços públicos não são oferecidos numa região, num município, num bairro, por onde a rodovia federal passa. Como a própria, gostaria de cumprimentar novamente a Eva, da Childhood, e a gente debate muito esse conteúdo, debate muito como a gente faz o mapear, debate muito como o mapear é visto, e o que causa, por exemplo, essa exploração sexual de crianças e adolescentes, porque
né, por que existem tais vulnerabilidades e tanto, o MAPEA ele precisa ser visto também não só como enfrentamento, ele não é principalmente enfrentamento, mas ele é prevenção. Né? A gente transforma um pouco essa visão da sociedade de pensar que a segurança pública ou a polícia está ali só para enfrentar a criminalidade, mas ela precisa ser vista como oferta do Estado, junto com outros órgãos, com outros organismos, na prevenção à criminalidade. E a gente hoje está falando especialmente desse crime da exploração de crianças e adolescentes. A gente precisa ver antes que aconteça. Como vocês sabem, tão bem quanto a polícia, como atendimento final, o quanto é doloroso lidar com a situação. Claro que a maior dor vai ser a da vítima que está passando por aquilo, mas é muito doloroso também lidar com aquilo. A gente precisa, na verdade, enquanto Estado, enquanto sociedade, prevenir essas situações no nosso país. Então, o MAPEA também é essa oferta, esse alerta que a gente dá para os entes federados, de oferta, quais são os serviços públicos que eles podem oferecer mais para a sua população, mais para a sua sociedade. Onde é que existem essas lacunas da presença do Estado para que aquelas crianças e adolescentes não entendam como viabilidade, como sobrevivência, como resposta para as suas necessidades à exploração sexual. Seja como a doutora Virgínia acabou de falar, um prato de comida, R$50, ou uma promessa, uma passagem para algum lugar, isso não pode mais ser visto. Nós, enquanto Estado, precisamos dar esse respaldo para as nossas crianças e adolescentes, de que, tirando ela, não mais permitindo que ela veja como única sobrevivência dela a exploração sexual. Ela precisa de outras opções, ela tem direito às outras opções. Perfeito, Anjos, eu acho que, e aqui o pessoal está comentando, acho que fica muito, muito claro, e aqui até a característica desse nosso encontro, dessa capilaridade da Polícia Rodoviária Federal, inclusive na interlocução com outros atores. Eu acho que esse é um grande diferencial. Eu acho que o projeto Mapear, ele é muito rico e ele traz orientações de políticas públicas e ele também incentiva esse nosso trabalho conjunto entre o Ministério Público, Polícia Rodoviária Federal, sociedade civil. Muito bom estar com você aqui, e o público também está adorando as intervenções. E aí, para dar continuidade, a gente já fala de rodovia, fala de exploração sexual, já tem até questionamentos aqui falando da questão dos caminhoneiros, como é que é esse trabalho, e aí eu convido a Eva, que é da Childhood Brasil, para se apresentar e falar um pouco tanto dessa interlocução com o projeto Mapear, com o projeto Na Mão Certa, e também dessa relação, que também é uma pergunta que todo mundo tem feito aqui, o que a gente já tem conseguido diagnosticar de vulnerabilidades com o agravamento, com relação tanto à crise econômica quanto à pandemia. Então, muito boa noite, Eva. Eva? Boa noite a todos, boa noite, Graziela, boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Queria fazer um agradecimento muito especial à Dalila por esse convite, né, desse momento tão importante da gente estar podendo unir esforços, que são os esforços do enfrentamento ao tráfico de pessoas e a questão da prevenção à exploração sexual de crianças e adolescentes, né, uma iniciativa que a gente vem tentando aproximar cada vez mais. E aí nós temos aí o Ministério Público do Trabalho e a Polícia Rodoviária Federal ajudando a gente a construir esses elos, né? Então, nós estamos cada vez mais próximos, como a Graziela falou, trabalhando todo mundo junto. Bom, para falar um pouquinho do trabalho da Childhood Brasil nessa frente das rodovias brasileiras, eu acho que todos devem saber que nós temos uma atuação muito específica hoje, que é o programa Na Mão Certa, que a Graziela citou, que é um programa que mobiliza de maneira intersetorial empresas, governos e sociedade civil pelo fim da exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas. Quando a gente fala de empresas, a gente está falando especificamente de qualquer empresa que tenha uma relação
de uso da rodovia para transportar qualquer produto que ela fabrique no Brasil. Então, assim, toda e qualquer empresa brasileira, de qualquer forma, transporta alguma coisa ou usa a rodovia para alguma finalidade comercial. Então, a gente sabe que todos são potenciais para nos ajudarem nesse enfrentamento. Mas qual que é o principal objetivo e aonde o programa Na Mão Certa nasce lá em 2006? A gente entendeu que a exploração sexual de crianças e adolescentes, numa época em que não havia o mapear, não haviam esses estudos que há hoje, era um problema que era invisível nas rodovias brasileiras, pouco se sabia sobre essa questão. A Child foi a primeira organização que investiu em várias pesquisas para dialogar com caminhoneiros, como informantes para nós do que está acontecendo nas estradas do Brasil com crianças e adolescentes. Aí nós recebemos relatos dos mais diversos sobre essa questão, e a partir dela a gente construiu um projeto, um programa de enfrentamento, e que também, além de enfrentar, construiu essa grande vertente da prevenção. Então, qual é o principal objetivo? O nosso principal objetivo é engajar caminhoneiros que estão viajando pelo Brasil a trabalho, através das empresas pelas quais eles são contratados, e esses caminhoneiros, na medida em que estão no seu dia a dia, longe de casa, nas rodovias, possam estar cada vez mais atentos, cada vez mais informados, cada vez mais conscientes e sensibilizados para compreender de que ver uma criança ou um adolescente em qualquer local, à beira da rodovia, no acostamento, num ponto de parada, num ponto de combustível, num restaurante, sozinha, desacompanhada, abordando outras pessoas, que esta é uma situação não desejável, que esta é uma situação suspeita e que ele precisa estar alerta para essa questão. Hoje, os nossos caminhoneiros, eles têm uma clareza muito grande sobre isso. A gente, há 17 anos, trabalha na conscientização dessa categoria de profissionais. A gente ganhou muito espaço de diálogo com eles e com as empresas que operam. Cada vez que eu converso com as empresas de transporte também mais envolvidas com esse tema, a gente percebe o quanto está claro para eles a incidência desse problema e o quanto eles podem fazer para mudar. O nosso principal objetivo, e esse tem sido uma demanda grande, o caminhoneiro não tem que resolver o problema, ele não tem que se envolver com aquela situação. Ele, às vezes, nem sabe o que está acontecendo direito ali, mas ele tem que fazer uma denúncia, ele tem que registrar essa situação. Quando ele está numa rodovia federal, ligar no 191 e fazer uma denúncia na Polícia Rodoviária Federal, e a equipe da PRF, então, que está super engajada com a gente nesse tema, vai até o local para entender o que está acontecendo ali, se de fato aquela criança está em situação de risco, se aquilo é uma violação de direitos, se é uma questão de trabalho infantil, como a doutora Virgínia trouxe, e aí a gente consegue, então, mobilizar esta rede de serviços através da PRF, que vai, então, acionar o Conselho Tutelar, vai acionar a Delegacia de Polícia Civil, vai acionar os outros entes que estão envolvidos no resgate dessa criança. Então, a gente tem toda uma lógica, né, de movimentação. E eu acho que o mais importante de tudo para nós foi que os caminhoneiros começaram a entender que não é solução, como a doutora Virgínia falou, uma criança trocar um programa sexual por um prato de comida, por uma carona, que isso é inaceitável. Em outros tempos, eu digo isso antes de 2005, antes das nossas primeiras pesquisas, quando você conversava com alguém sobre isso, isso era considerado a situação normal, isso fazia parte. Inclusive, a resposta que vinha era: eu estou ajudando essa criança quando eu estou pagando, quando eu estou dando comida, quando eu estou dando uma carona. E hoje, cada vez mais a sociedade tem que ter claro, né? Todos nós temos que ter claro isso. Não estamos ajudando, estamos perpetuando um problema se a gente, de alguma forma, não romper com o ciclo da violência. E romper o ciclo da violência não significa nada mais do que estabelecer uma denúncia sobre aquele problema. Pode ser no 191 da PRF, ou se você estiver numa rodovia estadual, liga no 100, liga no 190, 100 diz que direitos humanos, liga no 190 Polícia Militar para rodovias estaduais, enfim, faça o seu movimento como cidadão para resolver essa questão. Então, acho que esse é o principal ponto. A gente volta a falar do diagnóstico, a gente volta a falar que tem perguntado aqui, muito obrigada pelas tuas colocações, aí está todo mundo aqui falando da importância, né, da gente seguir
Falando da questão mesmo, da forma mais aprofundada, Henriqueta está nos ouvindo, a gente está muito feliz que você conseguiu logar, Henriqueta. Henriqueta? Ah, que pena. Ela está com problema de conexão. Henriqueta? Ela não... Tem que abrir o microfone, tem que abrir o microfone. Mas acho que ela não está conseguindo nos ouvir. Bom, ela vai continuar tentando. Que dó. Ia ser tão importante da gente ouvir o relato do Marajó, todo mundo aqui super perguntando do Marajó. Vamos ver se a Henriqueta consegue melhorar a conexão dela. Vou passar uma pergunta para a Dalila, dando tem pessoas aqui falando, mandando lembranças das barrancas do Velho Chico, de Minas Gerais, e as pessoas estão falando muito das questões dos portos, a Asbrad tem um histórico de nesse campo. O que você tem para contar da experiência da Asbrad nessas especificidades? 2 minutinhos e aí a gente passa. Eu estou aguardando ansiosamente que a irmã Henriqueta consiga entrar nessa live tão importante pelo trabalho fantástico que ela realiza na região de Marajó, uma região que a Asbrad já teve a oportunidade de trabalhar, e onde você vê a pobreza e a miséria escancarada, a falta de oportunidades. É impressionante como a rede precisa estar, a rede possível, precisa estar plenamente conectada para atender. E está aí a irmã Henriqueta nos premiando com a sua chegada. E aqui abrimos com alegria. Conseguimos, Dalila. Vamos inverter e dar a palavra para ela, porque a gente fica dependendo da internet. Então, sim. Muito obrigada, muito bom te ver, Henriqueta. Boa noite, está me ouvindo? Sim! Está me ouvindo? Boa noite, Grazi, boa noite, Dalila, boa noite às demais participantes. Desculpem o transtorno, porque aqui na região nós estamos com um problema, aqui na minha região estou com um problema muito sério de internet. Então eu tive que ir buscando lugares para poder participar. Eu estava quase chorando, porque eu digo, não, eu tenho que participar, né? Mas um prazer enorme, eu quero agradecer assim, imensamente a oportunidade, o convite, e dizer para vocês que eu sou da Comissão Justiça e Paz, né? Eu sou a irmã Maria Henriqueta Ferreira Cavalcante, sou da Comissão Justiça e Paz, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Regional Norte 2, que compreende 2 estados, que é o Pará e o Amapá, né? E aqui eu já posso entrar falando, não é isso, Grazi? Dando a minha contribuição? Sim, claro. Sim. Ah, tá, beleza. Então, dizer assim que para nós aqui na região, nesse tempo de grande desafio para todos nós, né, no nosso país e também no mundo, mas aqui especificamente na nossa região norte, e não há dúvida nenhuma que na região da Amazônia, mas também em outros estados, o cenário da exploração sexual tem revelado não só o crime, né, mas também a miséria, o medo, a vergonha, o constrangimento que impõe às tantas crianças e os adolescentes, que muitas vezes tem até o consentimento de pessoas da sua própria família para o mergulho nessa triste realidade, nessa grande chaga social que é a exploração sexual de crianças e adolescentes. Esse é um primeiro ponto que eu gostaria de trazer como contribuição e como luta nesse processo que nós temos feito de enfrentar, né, não de combater. Eu hoje faço uma leitura de combate, de enfrentamento. Para nós também, nesse período de pandemia, mas também eu acho que é uma luta de tantos anos, né, o que nós temos constatado na nossa região e também no país? Que crianças e adolescentes não têm os seus direitos garantidos. Esta é uma grande realidade, né?
As crianças que estão na exploração sexual, muitas, e eu posso dizer que todas elas, são crianças de baixa renda. Vivem em famílias em situação de vulnerabilidade social, né? Que sofrem insegurança e sentem na pele a ineficácia da rede de proteção. Infelizmente, que apesar de um discurso político, mas que não consegue estruturar programas de atenção e de acompanhamento para as vítimas desse tipo de crime. E aí, o que nós temos feito, e aí eu entro especificamente no tema de hoje, que é importante considerar para enfrentarmos a naturalização desse crime, né, como rede. Eu acho que um primeiro ponto requer de nós o enfrentamento dessa cultura machista. Infelizmente, as mulheres, elas são vistas, são enxergadas, são olhadas como mero objeto de prazer. E aí eu fico extremamente indignada quando, por exemplo, as nossas adolescentes, elas são julgadas ou até identificadas pelo próprio tipo de roupa que elas usam. Aqui na nossa região, por ser uma região muito quente, é muito normal a gente ver as nossas crianças usando roupa, um short, uma camisetinha, que é próprio do nosso clima. E eu tenho dito, na minha relação com as adolescentes, eu tenho dito, meninas e meninos, não permitam que vocês sejam identificados e classificados pelo tipo de roupa que vocês vestem, né? O corpo, ele merece respeito e vocês precisam ser respeitados e como pessoas, como crianças, como adolescentes, e jamais permitam que ninguém venha fazer qualquer tipo de julgamento pelo tipo de roupa que vocês vestem. Um segundo, acho que dentro desse cenário, desse contexto, dessa cultura machista, a gente precisa também enfrentar esse patriarcado estrutural, né? Essa questão do objetivo, quer dizer, esse patriarcado estrutural que objetifica a mulher na sociedade. E por isso que na nossa região muitas crianças e adolescentes, elas são sexualizadas muito cedo, né? E aqui vale ressaltar que, inclusive, muitas mães dessas crianças que estão nas regiões ribeirinhas, elas também foram exploradas, né? Elas também foram exploradas. E elas não veem, não conseguem enxergar nenhum problema na exploração da própria filha, né? E aí eu trago um elemento que é fundamental para o nosso enfrentamento, que é a questão que hoje não basta falarmos somente de enfrentamento desse crime. Não basta a polícia, não basta, sabe, os serviços, sejam eles do Ministério Público, do Justiça, não basta da sociedade civil falarmos apenas de enfrentamento desse crime, se nós não falarmos do enfrentamento da pobreza e dessa desigualdade socioeconômica e cultural que existe na nossa região e que faz, sim, com que muitas crianças e adolescentes mergulhem nesse cenário da exploração sexual, forçadas, claro, mas muitas vezes incentivadas pelas suas próprias famílias. Então, é preciso enfrentar essa pobreza, é preciso enfrentar essa miséria. O segundo ponto, já acho que eu estou no terceiro já, né, Grazi? Mas, assim, é preciso que nós, da sociedade civil, tenhamos capacidade e coragem de incidência política, meu povo. Nós precisamos incidir, nós precisamos monitorar esses planos de enfrentamento que estão nos nossos estados. Nós precisamos dizer para o Estado que ele é ausente, sim, que falta políticas públicas, que crianças e adolescentes crescem acreditando que é aquela, por exemplo, na região do Marajó, que você, Grazi, que você, Dalila,
né, já estiveram lá comigo, que nós mergulhamos naquele contexto de miséria nos rincões dessa região, vocês foram também capazes de contemplar que muitas acabam acreditando que esta é a única forma de superar a miséria, né? E aí, quando eu dialogo, por exemplo, com as meninas, quando eu vou lá para o Rio Tajapuru, que eu digo, falo para elas, quando as encontro descendo das balsas, dos navios, eu pergunto o que as leva a irem para as balsas, para os navios, em busca de comida. E eu sei que elas vão, mas elas têm o seu corpo, a sua vida violada. E muitas delas dizem, tia, porque nós vamos buscar comida. E o que que você pode dizer para uma criança e para uma adolescente que diz que vai buscar comida, né? Antes de vir com qualquer conceito, com qualquer explicação, eu até digo, com qualquer trabalho de proteção e prevenção, é necessário que você compreenda o contexto onde estão e como estão. Hoje, nesse tempo, eu tenho me preocupado muito. Né? Todos nós estamos em isolamento, mas eu tenho me perguntado como estão, né? E agora, nesse sufoco de entrar aqui para participar, eu conversava com um delegado que é um grande parceiro, o delegado Rodrigo Amorim, que hoje está atuando na região do Marajó, no município de Melgaço, que está no estreito lá de Breves, e ali é onde que passam as maiores embarcações com crianças, e nós dialogávamos justamente nisso, a falta de oportunidade, não existe perspectiva de vida. Eu queria dizer também que é urgente, Grazi, um trabalho sólido para o rompimento da naturalização do problema e deixar de olharmos para esse problema, para essa situação, como um desvio de caráter. Não se trata disso, mas se trata de um sério problema social que precisa ser encarado e enfrentado. Homens e mulheres precisam entender seu papel dentro desse contexto da exploração. Obrigada, Henriqueta. Eu acho que você emociona todo mundo, está todo mundo aqui extremamente emocionado no nosso chat, o pessoal da CNBB te mandando muito, falando o quanto você é a força mesmo, a luz para todo mundo para continuar nessa luta. Acho que todo mundo aqui no chat, por favor, mandem mil palminhas, porque a tua fala, ela realmente emociona muito a gente. Fica aqui com a gente, eu vou dar uma passada e a gente volta para você colocar as tuas considerações, e aí eu pego essa bola que a Henriqueta levantou e passo para a doutora Virgínia, do MPT, que está aqui com a gente, com base nesse diagnóstico tão de quem está ali mesmo, nos rincões desse país vivendo a miséria de uma forma que muitos brasileiros não fazem ideia que acontece. Quais são esses desafios nessa visão do MPT? Eu sei que o MPT tem escrito uma cartilha, tem tentado ter uma atuação mais forte nisso. Como que a senhora vê isso, doutora Virgínia? Eu queria parabenizar a fala da irmã Henriqueta. Nossa, emocionante. Ela simplesmente resumiu absolutamente tudo, toda a problemática que é a exploração sexual, e realmente emociona a gente. O maior desafio para enfrentar esse problema é esse que a irmã Henriqueta falou: combater as causas. A gente não vai resolver esse problema se a gente vai punindo um criminoso caso a caso. A gente precisa ir na raiz do problema, que são as causas. Quais são as causas que foram todas reveladas? A irmã Henriqueta falou: a pobreza, a desigualdade social, a cultura machista, a cultura escravagista, uma vez que a maior parte das vítimas são pessoas pobres, meninas, negras. Então, tem toda uma cultura aí, tem uma história, um histórico de descumprimento, de violação dos direitos, que não só daquela criança, mas na mãe da criança, da avó da criança. Quer dizer, existe todo um histórico de violação que a criança nasceu dentro daquele contexto, dificilmente ela tem condição de sair. Ela simplesmente, a criança ou adolescente, é tragado para a exploração sexual de criança e adolescente. O que é mais cruel é que, em razão desse histórico de vida,
essa violação acaba sendo algo banal na vida delas, e as crianças e adolescentes sequer se enxergam como vítimas, elas acabam se enxergando porque elas não têm noção dos seus direitos, não têm noção que são sujeitos de direito. Então, assim, para que a gente possa realmente combater esse problema, primeiro é preciso entender que é uma grave violação de direitos, né, que isso é uma aberração social, e que a criança e a adolescente, ela não é a criminosa, ela não tem que ser apontada pela sociedade como uma pessoa que está ferindo a ordem moral, ela tem que ser entendida como uma vítima. Desde que nasceu, frequentemente seus direitos são violados, de toda a ordem. Então, nesse sentido, a sociedade precisa entender que se trata de uma grave violação de direito, e quem é o criminoso é o explorador, e não a criança que tem, e o adolescente, que muitas vezes é julgado e apontado, e a sociedade fecha os olhos, se justifica para isso. No que se refere à questão que você me perguntou especificamente, que a fala da irmã foi tão empolgante, que eu acabei querendo complementar. O Ministério Público do Trabalho, a gente, desde 2008, né, os procuradores do trabalho, as procuradoras assinaram uma carta de Brasília, chamada Carta de Brasília, se comprometendo a atuar na questão. Em 2009, nós fizemos um manual para auxiliar essa atuação, já que era uma questão nova para o ramo do Ministério Público do Trabalho. E, atualmente, estamos com um grupo para elaborar, para atualizar esse manual. O manual, na verdade, é um auxílio que o procurador tem para atuar nas questões de prevenção, na questão de prevenção, de repressão, o que fazer com relação à conscientização da sociedade. Então, o estudo é esse, porque a gente, na verdade, tem por atribuição a repressão, mas a gente também tem por atribuição fomentar políticas públicas, fiscalizar as políticas públicas, né, e exigir o incremento dessas políticas públicas. Então, esse manual é um auxílio, que daí a ideia é partir para um plano nacional para ser realizado pelas regionais, nas procuradorias, no sentido para ter uma atuação mais forte, mais incisiva, né, e integrar essa rede para combater essas graves violações. Perfeito, Virgínia. E aí, não, no mesmo espírito, aí eu passo a pergunta para Eli Anjos, com relação, quais os desafios que você vê com relação à integração das polícias, que a gente sabe que isso é muito importante para o combate dessa faceta tão terrível desse crime contra a criança e adolescente. Como que você vê isso? Muito bom, Graziela, excelente pergunta. Seria muito fácil a gente dizer assim, que com o exemplo do mapear, ou com a atuação da Polícia Rodoviária Federal, a gente mapeia os pontos e consegue combater a exploração sexual de crianças e adolescentes, no mundo ideal, no mundo perfeito, né? E digamos que a gente conseguisse combater nas nossas rodovias federais. A gente poderia dizer que a gente conseguiu erradicar do país a exploração sexual de crianças e adolescentes? Não, porque ele muda de lugar. Se a gente não faz o que Virgínia e Henriqueta aqui acabaram de dizer, que é eliminar as causas que levam essas crianças e adolescentes e essas famílias para essa situação, a exploração sexual ela só muda de forma e de lugar. Então, as outras polícias, a gente tem muito interesse, a gente também é procurado por polícias militares, por polícias judiciárias, para essa integração, porque se um local de exploração fica visado pela PRF, por exemplo, ele migra. A pessoa que ganha dinheiro, ou aquela família que depende daquilo, não vai deixar o método de sua sobrevivência ou da sua obtenção de outras vantagens, vamos dizer assim, né, vantagens. Então, ela pode migrar para uma rodovia federal ou para uma rodovia estadual, pode migrar para dentro do município, pode ligar para locais de atuação que a PRF não consegue atuar, né, por suas limitações. Então, nós todos, enquanto entes federados, enquanto organização civil, enquanto organismos, a gente tem cada um seu método de trabalho e sua competência, sua área de atuação. O que a gente pode melhor fazer é conhecer melhor, ter essas relações cada vez mais estreitas, capacitarmos uns órgãos aos outros, porque são sempre via de mão dupla, para que a gente conheça melhor a potencialidade de cada tipo de organismo e também de cada polícia, suas competências, suas áreas de atuação, para a gente enfrentar conjuntamente
esse mal social que a gente tá vivendo no país hoje. Acho que ela teve um problema no áudio, mas deu para pegar bem, Laura, as tuas colocações, e aí eu vou passar para a Eva e depois a gente volta, ainda dá tempo de fazer uma rodada para as considerações finais. Eva, e muita gente tem falado aqui, está falando aqui no chat, da necessidade também da gente integrar isso nas políticas públicas, da sociedade civil agir nessa incidência, e como que a Childhood tem atuado nisso, e o que a Childhood já tem visto de diagnóstico, de agravamento do problema nessa questão com essas crises e Covid e tudo. Passar a palavra para a Eva agora. Obrigada, Grazi, pela pergunta. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar com a irmã Henriqueta aqui. Realmente é uma coisa incrível ouvir ela falando. Eu tive algumas vezes no Pará já, mas não tive oportunidade de estar pessoalmente com ela, e acho que a gente realmente começa a entender, quando a gente conversa sobre a questão da prevenção, que o assunto começa bem antes, né? As questões são muito mais básicas e que precisam realmente ser resolvidas. A Childhood tem trabalhado muito na questão intersetorial, né, Graziela, de tentar propor projetos e soluções que sejam sistêmicas e que pensem não apenas na questão do enfrentamento em si, mas de como a gente pode começar muito antes disso, fortalecendo a rede de proteção, preparando uma comunidade para entender de que isso não é um problema natural, que não é mais assim que se faz. A irmã Henriqueta deixou muito claro, né? Eu mesmo conversei com muitas mães na região do Pará que de fato já tinham sido exploradas sexualmente e que para elas não tinha nenhum problema a filha dela estar nessa situação. Então, o fato de que a gente convive com um diálogo como esse, que nos paralisa, enquanto organização da sociedade civil, a pensar, então, qual é a resposta, né, para essa mãe, para essa sociedade que está vivendo isso? A gente realmente tem que dar um passo para trás, a gente realmente tem que rever as questões de desigualdade social, as questões de cultura de gênero, a questão do machismo, do patriarcado, tudo que foi falado aqui, e isso exige de nós um trabalho sistêmico. Cada um vai ter um papel nessa questão. Mas eu queria trazer para vocês algo que inclusive a Graziela e eu estávamos numa reunião hoje à tarde, e isso se reconfirmou. Nos últimos 2 meses, intensificadamente, a cada semana, pela nossa proximidade com a linha de frente, com os caminhoneiros, pelas transportadoras, numa forma diferente da irmã Henriqueta, que tem o transporte hidroviário lá no norte, mas que eu acho que a realidade é a mesma, ela pode me confirmar isso. Nós temos recebido informações de que o problema da exploração sexual das crianças e adolescentes, neste momento da pandemia, cresceu muito. Ou seja, a desigualdade econômica, a situação, né, da vulnerabilidade social que se intensificou agora, o desemprego de muitas famílias, a falta do recurso para o trabalho informal, né, que de repente a gente também descobriu que o nosso país tem milhões de trabalhadores informais que nesse isolamento ficaram realmente sem nenhuma renda. Então, isso intensificou a possibilidade de meninos e meninas estando em vários locais aonde há tráfico de pessoas. E aí, para onde eles estão migrando? Estão migrando para as rodovias, porque o transporte não parou, o transporte de alimentos não parou, o transporte de pessoas não parou, e a gente está vendo isso, então, se intensificar muito. E chegou ao ponto hoje de uma pessoa nos dizer, olha, eu arrisco a dizer para você, Eva, que eu estou ouvindo pelo menos 50% mais de relatos do que eu ouvia. Então, isso é muito sério, né? Então, a gente sabe que a gente já está vivendo num país onde todas essas questões que a irmã Henriqueta trouxe, elas são estruturais, elas já estamos com esse problema. Agora, com a pandemia, gente, isso se intensificou. Então, mais urgente é a nossa ação integrada, em conjunto, sistêmica, para resolver essa questão. Se nós não olharmos para isso dessa forma, a gente não terá respostas, né? Então,
a gente trabalhar junto com a PRF, a gente trabalhar junto com a rede de proteção, a gente trabalhar junto com a igreja, a gente trabalhar com todos os movimentos que existem da sociedade civil nos territórios, se torna fundamental, né? Para que a gente traga uma solução. E ela não é uma solução única, a gente precisa do Estado junto com a gente, né? Isso é um fato. Então, a gente realmente tem uma missão nova aí, que é como sociedade civil também, que temos essa capacidade de articular com o setor privado, de articular com o Estado e com o governo, e fazer essa junção de todo mundo. Esse é o papel da sociedade civil, que está no controle social. A gente tem que se articular para isso. Então, sem dúvida nenhuma, a região do Pará, da onde a irmã Henriqueta vem, é uma região de absoluta prioridade, né? De absoluta prioridade em função do cenário social que a gente tem lá. Não que os outros estados não sejam, mas lá a situação realmente é muito mais urgente e necessária por causa da história que a gente já tem naquela região. Perfeito, Eva, muito obrigada. E, meninas, eu tenho uma notícia, trago notícias para vocês. O chat aqui, elas não acompanham o chat, então eu tenho que trazer as notícias. Ele está bombando, as pessoas estão escrevendo muito, falando dica de livro, de filme e tudo, e a gente foi convocada, veio uma convocação muito séria que esse tema não pode ser debatido nessa 1h20, mais ou menos, que a gente vai estar aqui, que a gente vai precisar voltar para aprofundar essa questão, e aí eu já dei a palavra aqui em nome de vocês todas, antes de consultar, que a nossa websérie ela acaba no dia 30 de julho, né? A gente vai ter o nosso último episódio, mas como a gente teve uma busca muito grande, e se a gente aumentar o nosso número de curtidas no canal, então a gente ajuda, a gente curte o canal, porque isso é importante para a gente de verdade. A gente vai transformar essa websérie num canal permanente da rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas, com episódios 2 vezes por semana, para abordar esses temas correlatos, e o tema da exploração sexual já foi dito aqui que a gente precisa voltar. Então, para a primeira semana de agosto, a gente já buscar uma data para a gente voltar aprofundando o tema, porque o pedido do nosso público ele é uma ordem. E trazendo agora já numa rodada mais de finalização das nossas palavras finais, que são reticências, porque a gente vai voltar, eu queria passar para a Dalila, e aí vou passar para todo mundo e encerrar com você, Henriqueta, tá? Para a Dalila falar um pouco dessa atuação que foi também muito citada aqui no chat, nas grandes obras, nas fronteiras, que a Asbrad tenha essa experiência, para a Dalila falar um pouquinho, uns 2 minutinhos, e aí a gente vai encerrando e encerra com as palavras da Henriqueta. A Henriqueta é uma pessoa que traz a realidade de uma forma muito clara, porque está na trincheira, está ali observando, como nós estivemos por quase 10 anos em região de fronteira e nas 4 tríplices fronteiras da Amazônia. Eu lembro de uma liderança indígena que implorava praticamente que um posto da Polícia Rodoviária Federal ficasse na estrada, porque as meninas paravam os motoristas para obter pelo menos um pacote de bolacha ou um sonho de valsa, e isso acontecia como uma troca, sexo por bolacha, por bombom, e essa liderança indígena ela não se conformava, ela queria um posto de polícia rodoviária naquele lugar para proteger a comunidade indígena. E ainda, trabalhando na fronteira, observei da rede um relato muito triste de uma adolescente que pagou uma dívida de droga indo para outro país para ficar com o traficante 1 mês. Então, a gente está falando de tráfico internacional de pessoas, de exploração sexual. No ponto de vista do atendimento que a Asbrad faz diretamente, muitas vítimas da violência sexual, da exploração sexual, foram abusadas sexualmente em casa. Isso é muito importante. Isso é muito importante quando você
conversa, quando você estabelece um vínculo de confiança com aquela pessoa e ela conta a sua história de vida, os porquês de procurar uma alternativa de vida. A acumulação de riqueza no Brasil tem sido anualmente destacada por organizações internacionais. A pobreza e a miséria está cada vez maior. Nós não podemos, de maneira nenhuma, mais tolerar a violação de direitos humanos de crianças e adolescentes e conviver com essa acumulação de riqueza, com essa pobreza, nesse momento que sequer a escola tem dado oportunidade para que as crianças recebam a merenda, numa situação incrível de vulnerabilidade, como a irmã Henriqueta coloca com muita propriedade. O que nós podemos fazer? O que diz o Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes? O que diz a Convenção? O que disse o 3º Congresso Mundial de Crianças e Adolescentes, quando destacou a importância de você reconhecer o abuso sexual e a exploração sexual de crianças e adolescentes como prioridade nacional para o enfrentamento. Então, é nesse sentido que eu digo que só mesmo o sistema funcionando e cada vez mais fortalecido é que a gente pode enfrentar, porque erradicar precisa chegar muito antes, e esse muito antes é acabar com essa concentração de riqueza e com a miséria e a pobreza que assolam esse país. Perfeito, Dalila, muito obrigada. E aí eu já passo para a doutora Virgínia para ela falar as suas considerações finais que ela considera que são importantes para a gente não encerrar esse debate, para a gente colocar uma reticências que a gente vai voltar para aprofundar algumas questões. Muito obrigada, Virgínia. Olá, Graziela. Então, é difícil falar de um tema tão complexo, tão pesado, tão duro, em tão pouco tempo, mas, de fato, assim, só complementando a fala da Lila, né, a pergunta que ficou aqui na minha cabeça. Então, por onde começar? Como é que a gente pode, qual é a política adotada inicialmente? A gente já sabe que tem que ter uma atuação coordenada de entes públicos, da União, Estado, município, sociedade e entidades privadas. A gente sabe que tem que ter uma atuação articulada. Mas por onde começar? Nós estamos tratando de uma questão que merece atenção urgente. Vamos pela repressão, vamos pela conscientização. Eu acho que, basicamente, a gente tem que começar, porque para que a sociedade possa entender o problema, para que a sociedade possa provocar uma atuação do poder público no sentido de política pública adequada, adolescentes, ela tem que estar convencida que a exploração sexual comercial de criança e adolescente é, de fato, uma violação grave de direitos. Então, acho que a gente precisa, talvez o ponto inicial, realmente, é insistir na conscientização da sociedade, insistir em demonstrar o tamanho da violação, da violência que é permitir a exploração sexual de crianças e adolescentes em troca de biscoito, em troca... É uma atrocidade, assim, sem tamanho. Então, eu acho que podemos, sim, acho que nós precisamos todos, aquelas pessoas que já estão conscientizadas, precisamos das entidades, precisamos unir esforços, precisamos partir, sim, para essa conscientização, para provocar a sociedade, para sair da inércia. A inércia até no sentido de denunciar, que a sociedade silencia, às vezes até justifica a atitude do explorador, dizendo que foi a adolescente que provocou, etc., como se aquilo não fosse resultado de outras tantas violações. Então, é preciso dizer para a sociedade o tamanho da sequela que provoca na vida, quantas sequelas provoca na vida das crianças e adolescentes, sequelas de todas as ordens, que difícil reparação. Tem uma pesquisa na Costa Rica, só para complementar, que das 100 crianças entrevistadas que foram exploradas sexualmente, mais de 50% já pensaram em morrer. Então, é algo muito grave, é algo muito urgente, e precisamos, sim, unir esforços, e eu acho que se eu tivesse que, num gestor de política pública, eu iniciaria com a conscientização da sociedade. Perfeito, Virginia. Muita gente aqui está lembrando que a gente esquece, por conta da pandemia, que esse ano é um ano de eleição
E a gente quer ver os políticos que estão se candidatando colocando o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes como top da agenda. Então, vamos montar essa rede para que a gente comece a cobrar desde já, né, para que isso seja um ponto de apoio. E a irmã Rosita lembrou uma coisa aqui muito, muito bonita, muito interessante. As crianças não fazem seminário, as crianças não vão ao protesto, as crianças não promovem conferência. As crianças são apenas vítimas que sofrem as consequências das depravações, das responsabilidades e dos abusos dos adultos. Assim, acho que muito bem colocado, e a gente está aqui para cobrar das autoridades. E aí, fazendo já o encerramento da tua fala, e mais uma vez, não é um encerramento, é uma reticências, porque a gente vai voltar. Eu queria que a Anjos colocasse as suas considerações finais, temporárias. Temporárias, tá. Eu queria abrir, né, não encerrar, mas então abrir um convite a todo mundo que está nos ouvindo, a quem vai nos ouvir, né, já que vai ficar gravado para a posteridade no nosso YouTube, querido, um convite a todos que nos estão ouvindo para estreitar as relações, tanto esses agentes que a gente está falando aqui, da rede de enfrentamento, as ONGs, os conselhos tutelares, as demais polícias, os próprios policiais, os entes da sociedade civil e as pessoas, mesmo as comunidades, a estreitarem esses leitos e essas relações de confiança, para que a gente se conheça melhor. O policial não consegue atuar da melhor forma se ele não conhece aquela comunidade em que ele está inserido. Saber, como a gente está falando aqui toda noite, as necessidades por que aquelas comunidades passam, as demandas que aquelas comunidades têm. Então, a gente precisa desenvolver relações de confiança para o desenvolvimento da segurança pública no país. Mais uma vez, segurança pública não é só uma questão de repressão à criminalidade. Todos nós, a sociedade, estamos envolvidos, precisamos estar comprometidos com a segurança pública e, consequentemente, com a exploração sexual de crianças e adolescentes. E o que é que falta nessa nossa sociedade para que a gente tenha essas crianças e adolescentes protegidas? Porque a gente precisa, vamos ter que falar, que o nosso intuito é protegê-las, mais do que enfrentar, prender criminosos, e claro que isso vai ser, mas para mais do que prender criminosos, mais do que criminalizar essas famílias, é entender o que a gente precisa alterar a nossa sociedade, oferecer à nossa sociedade para que esse crime seja enfrentado. Então, nós precisamos trabalhar isso juntos. O que a gente tem desenvolvido também, além disso? A gente só desenvolve isso conjuntamente. Protocolos de escuta especializada, não revitimização, troca de tecnologia com as demais polícias. A gente tem, novamente, a gente tem muito interesse de troca de conhecimento, de expertise e de tecnologia com as demais polícias, com os demais entes de segurança pública, para que a gente faça esse enfrentamento conjuntamente. Porque se deixa de acontecer a exploração sexual num posto de gasolina, por exemplo, vai acontecer numa oferta, numa barraquinha, através do WhatsApp, um cardápio de gente, e aí você não vê, para ficar mais ou menos visível. E isso só quando a sociedade, a polícia conhece melhor a sociedade em que ela está inserida, melhor a comunidade em que ela está inserida, para conseguir combater isso. Então, isso é de todos nós. E essa criança, essa família, naquela situação de vulnerabilidade, para onde é que ela vai ser encaminhada? Quem vai recebê-la? Quem vai atendê-la? Quais são as ofertas que a gente pode passar ali em diante? Os serviços públicos por que ela pode ser atendida? O policial e todos esses entes precisam trabalhar conjuntamente para que a gente possa enfrentar esse crime. Perfeito, Anjos, a gente volta a debater, porque realmente a gente tem muito o que construir. Eu acho que a gente tem muito também, eu sempre falo isso, que a gente, enquanto sociedade civil, e aqui falando do lugar de sociedade civil, a gente tem que ser crítico, muito crítico, e a gente também tem que ser propositivo, e é sempre um prazer quando a gente consegue ter essa interlocução como a que a gente tem tido no Projeto Mapear. Então, muito obrigada pela oportunidade, eu tenho certeza que a gente
gente vai conseguir fazer protocolos e metodologias que vão fazer bastante diferença. E aí eu passo para a Eva fazer suas considerações parciais e, no final, para a Henriqueta. Eva? Opa, desculpa, Grazi, não estava conseguindo abrir o microfone. Bom, eu acho que juntando tudo, né, tentando juntar o que a Virgínia já trouxe e o que a Anjos já trouxeram, amarra muitas coisas. Mas eu queria só colocar que eu acho que são algumas, dentro do nosso conceito, né, de que a gente precisa trabalhar de forma articulada e mais do que articulada, realmente de forma sistêmica, para gerar impacto de transformação, a gente tem uma questão que é absolutamente básica na questão da exploração sexual e do abuso, né? Sexual também, que é justamente romper com esse ciclo de naturalização que a gente ainda tem e da invisibilidade desse problema. Então, a partir do momento que toda a sociedade entender que faz parte do nosso diálogo diário, ter que falar sobre coisas que incomodam, a gente vai ter uma situação diferente. Então, a primeira coisa é trazer informação para a sociedade. Segunda coisa, para mim, hoje, que eu tenho começado a trabalhar mais essa questão, é a gente começar a pensar na educação de crianças e adolescentes enquanto pessoas em desenvolvimento que ainda podem ter uma visão diferenciada e ainda podem ter uma visão nova da situação e se entender realmente como seres humanos de direitos e que podem olhar para a questão da violência e saber dizer não para ela, né? A gente vem defendendo cada vez mais uma visão da autoproteção de crianças e adolescentes. Elas precisam entender como se proteger. Isso não significa que nós estamos falando aqui de comportamento sexual ou de vida sexual. Nós estamos falando de cuidado do corpo, de proteção do corpo, de coisas básicas, né, que eu acho que falta muito para muitas dessas meninas e meninos. Então, a educação é básica. A tecnologia, ela vai nos ajudar a amarrar tudo isso. Se os órgãos as empresas que trabalham tecnologia hoje não entenderem que elas são básicas para evitar de que isso se prolifere, a Anjos falou claramente aqui, hoje a tecnologia é agendar programas sexuais pelo WhatsApp. Você não precisa mais ir num local público para agendar nada, você pode fazer tudo de maneira eletrônica, digital. Então, como é que a tecnologia tem que estar envolvida cada vez mais com isso? Então, nós, a sociedade civil, temos que mobilizar todo esse complexo de organizações, setor privado, para participar disso. E, por fim, eu acho que uma das coisas mais importantes que a Chardo tem defendido em todos esses últimos 10 anos, a questão da escuta protegida da criança. Nós só vamos conseguir, por fim, que as crianças falem sobre isso, sejam realmente testemunhas, né, de violência ou vítimas de violência, mas que falem, percam o medo, percam o receio de falar sobre isso, se a gente oferecer um sistema que protege a criança no momento que ela vai contar. Então, quando a gente conseguir uma escuta protegida, que não revitimiza, e aí a gente começa, então, a ter uma mudança de paradigma, é possível falar sobre isso e ter uma mudança na minha vida, a gente vai ter muito mais crianças e adolescentes ao longo do tempo se encorajando para falar sobre isso. E não chegando na vida adulta e só depois dos 30 anos conseguindo falar sobre questões como essas. Então, a gente mesmo, como sociedade, tem que promover essas mudanças. A gente tem leis, como foi falado aqui pela irmã Henriqueta, pela Virgínia, a gente tem uma legislação super forte que a gente não está aplicando. Então, a gente precisa aplicar a nossa legislação, a gente precisa aplicar o que vem de novo também na metodologia de escuta de crianças. A tecnologia tem que ser usada a nosso favor para que a gente mude essa realidade. Perfeito, então, obrigada. Eu acho que juntos vão dar o tom para a nossa mudança. Perfeito, Eva, muito obrigada, acho que você tocou de pontos, está todo mundo aqui falando, e a gente tem que trazer isso em outros tempos, né, que o sexo, por ele ser um tabu tão grande, acaba que há uma confusão entre sexualidade e por conta de todos esses tabus, a gente não consegue trabalhar em rede a questão da exploração sexual, isso foi um tema aqui que todo mundo agradeceu você
por trazer essa questão que a gente realmente precisa abordar, e esse tema a gente realmente precisa aprofundar nas suas diversas nuances. Assim, muito, muito obrigada. E agradecer a Andréa Goldin, que ela é a nossa parceira, né, idealizadora aqui do Liberdade No Ar, desse projeto do MPT, com parceria da Asbrad. Ela fica ajudando a gente no chat. A Andréa que lembrou que o tema que deu origem, no caso, o episódio que deu origem a esse projeto Liberdade No Ar, ele era uma situação de exploração sexual que foi identificada no aeroporto, lá nos Estados Unidos, pelo comportamento da menina. Uma comissária de bordo identificou a situação e conseguiu prevenir que o crime de fato se consumasse. E o mesmo aconteceu no ano passado no aeroporto de Manaus. A rede, por ela estar com os olhos abertos, também conseguiu identificar uma situação suspeita no aeroporto que viria a ser configurada uma situação de exploração sexual. E é muito interessante quando a gente tem esse trabalho em rede, até aqueles macaquinhos que são o símbolo da campanha, né, nacional, que costumava ser, pelo menos, do abra os seus olhos. Quando a gente abre os olhos, quando a sociedade costuma atuar, aí a gente consegue produzir mudanças. E aí, para encerrar, Henriqueta, eu abro a palavra para você fazer suas considerações, que não são finais, são considerações por alguns dias, temporadas, e a gente vai voltar ainda para debater com mais profundidade o tema. Tá bom. Um primeiro ponto que eu gostaria de trazer como consideração é que já foi mencionado pela Eva, que é preciso incentivar o protagonismo infanto-juvenil e ver a infância racional. É preciso que as crianças e adolescentes sejam entendidas, respeitadas e incentivadas para assumir a sua autoproteção a partir do seu contexto natural. Um segundo ponto que eu considero que é importante é que as políticas públicas elas precisam estarem de acordo com as realidades das nossas infâncias, né? Cada localidade, cada contexto, cada realidade exige políticas públicas diferenciadas. E enfrentarmos alguns desafios, como a construção de propostas eficazes de enfrentamento. É preciso e urgente a identificação e a responsabilização dos culpados por esta degradante prática criminosa. É necessário fortalecimento da mobilização e da sensibilização da população em geral, visto, como já foi mencionado, que ainda essa prática criminosa ela é justificada como questão cultural. Nós precisamos romper com isso. É necessário fazer o rompimento do silêncio. Nós vivemos numa sociedade que ainda tolera essas práticas, não só da exploração, mas também como do abuso, do tráfico de pessoas. E essa naturalização ela deve ser desmistificada também pelos órgãos responsáveis, pela produção do conhecimento, mas também pelas organizações não governamentais, pois a impunidade, infelizmente, tem provocado desesperança em muitos casos. E nós não podemos permitir isso. E, por fim, eu quero dizer para todos nós que nós vivemos um momento delicado. É necessário descortinar cotidianamente a esperança. Então, é preciso continuarmos abraçando a vida com amor e paixão. E os desafios com muita sabedoria e ousadia. A vida, ela é muito preciosa para ser violada. Violentar crianças e adolescentes é matar o futuro. Não permitamos. Sigamos confiando e nos comprometendo cada vez mais. Perfeito, Henriqueta. Acho que as tuas palavras hoje, quando eu estava me arrumando para vir colocar a websérie, eu coloquei a camiseta que você me deu
da campanha, não sei se está aparecendo, da campanha, né, contra a exploração sexual, e me veio várias lembranças da gente no Pará, no Marajó, e eu quero agradecer muito a vocês, mulheres guerreiras, Dalila, Eva, Laura, Virgínia, e a você, Henriqueta, que doaram o tempo de vocês para estar aqui com a gente nesse debate, assim, e hoje, quando eu estava fazendo essa reflexão, eu pensei assim, o mundo está uma porcaria, está muito difícil de viver, está muito difícil de ter esperança. O que me motiva e o que me esperança são vocês, porque se vocês estão nessa luta, se existe tem muita gente má no mundo, mas também tem muita gente boa, muita gente aguerrida, e muitas dessas pessoas são essas que estão até agora, 8 horas da noite, 8h30, já no chat, interessadas no tema, só que o mal, ele está visibilizado, o mal sabe usar as redes sociais, o mal usa a internet, o mal usa a Deep Web, o mal tem canal, e o bem a gente está perdendo. Então, gente, vamos se unir. Tá difícil para todo mundo, mas ninguém solta a mão de ninguém. Se tem mulheres aguerridas como essas que hoje falaram aqui, se elas podem, se a Henriqueta aguenta tudo que ela aguenta lá na Ilha do Marajó, e que não é pouco, a gente também pode. Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos seguir juntos nessa caminhada, porque é por isso que a gente está aqui, e no final não importa nem se a gente vai ganhar a guerra, o que importa é a gente olhar para quem estava do nosso lado na trincheira e ver que a gente estava do lado de pessoas tão iluminadas. E muito obrigada, porque vocês existem, assim, muito obrigada, porque esse mundo ia ser muito pior se não fossem pessoas como vocês para incentivar a gente, e que a gente incentive as próximas gerações que virão no nosso lugar para lutar por esse tema. Então, muito obrigada a vocês, assim, acho que foi uma noite maravilhosa. A gente ainda vai voltar, esse tema a gente vai abordar, esmiuçar. Enquanto a gente tiver audiência, a gente vai estar trabalhando, e quando não tiver audiência, a gente vai estar trabalhando também, porque a gente estimula para que um dia uma pessoa vai olhar o nosso vídeo e vai ter um insight que vai salvar a vida dela, e o nosso papel vai ter sido feito. Então, muito obrigada, muito boa noite. E você que está nos acompanhando, amanhã a gente tem um tema que é um tema tabu. Eu desconheço que esse tema tenha sido tratado dessa forma em todo o Brasil, que é o tema mulas do tráfico de drogas, pessoas que são acusadas de cometer o crime de tráfico de drogas, mas que, na verdade, são vítimas de tráfico de pessoas. O nosso sistema penal não dá nenhuma chance para essa pessoa, que, na verdade, é uma vítima, se defender. Elas pegam penas altíssimas por conta de um crime que elas cometeram, mas por conta de vício, porque, na verdade, elas foram vítimas do tráfico de pessoas. É um tema extremamente tabu, que ninguém quer colocar a mão nesse vespeiro, e amanhã a gente vai estar aqui com pessoas extremamente qualificadas da Defensoria Pública da União, da ONU, do ITTC, para a gente abordar esse tema com calma, de uma forma técnica, e realmente começar um movimento de transformação da nossa sociedade. Então, por favor, amanhã acompanhem com a gente no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, porque o tema amanhã também vai ser muito importante. Um beijo para todo mundo, fique com Deus, e a gente amanhã se encontra. Tchau.